Ou você sabe que o solo, ele é praticamente um organismo vivo. Por isso, fazer as análises e entender de fato o que tem naquele solo, qual que é o potencial, faz com que você extraia o maior lucro possível. Por isso, nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre a bioanálise e o que isso representa no resultado, na fertilidade desse solo. Preparada, Janaína? Preparadíssima, o maior bem do produtor, o solo produtivo. Esse é o tema do podcast de hoje. Tamo aí, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio aqui do nosso querido podcast Agro 2. Aqui nessa bancada, rosto desse podcast, eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo, juntamente com a minha companheira Janaína Honorato, jornalista. Oi, gente. Oi, Pedro. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui comigo de novo, dividindo essa bancada para mais um assunto sobre agro. E hoje o tema é solo. Solo. É através do solo que tudo flui, né, Pedro? E é a base de tudo, né? É da onde vem o que a gente alimenta, da onde vem tudo, essa base completa. Vamos apresentar o nosso... Faz as honras, já que você quer? Deixa eu ver aqui, que eu tô sem o currículo já dele aqui, porque o currículo dele da turma dele, viu? É já extenso, né? É extenso, lógico. O cara é da UFG, né? Não pode ser diferente. Ele é doutor em agronomia pela UFG na área de fertilidade e biologia de solos, consultor de fertilidade e bioanálise de solo. Ele é atual professor universitário pela Faculdade UNA, em Jataí, no sudoeste goiano. Nós estamos falando aí do Vinícius Silva Souza, conhecido nas redes como Professor Vinícius Agro. E aí, professor? Tamo junto aí. Bom ou não? Agradeço, Janaína. Obrigado, Janaína Honorato, Pedro Maia e os telespectadores. Nós estamos aqui para bater um bate-papo de forma descontraída, né, Pedro? Porque eu acredito que aqui tem a galera tanto do agro e tem ali o simpatizante. Eu gosto até de falar nas minhas redes, de vez em quando a gente tem uns penetra lá, sabe? Professor de gramática, mas isso é bacana. Professor de gramática, professor de filosofia. História. Interessado pelo agro, então vamos deixar aqui o debulhar aí, né? De forma bem simples, que a galera possa compreender. E hoje tem beabá de solo, né, Pedro? Pois é, eu quero que primeiro que ele traduza em português, né? O que é bioanálise de solo, professor Vinícius? Fala pra gente o que é isso, assim, como se eu fosse um menino de 5 anos de idade. Antigamente fazia um histórico. Primeiro começou com a física do solo, principalmente a parte da estrutura. É muito importante, principalmente, para saber qual solo vai produzir, se é uma textura gelosa, arenosa. E depois vem os fundamentos ali da química. Como é que a química ela vai distribuir dentro desse solo? O alumínio, hidrogênio. Então a Embrapa é uma instituição, eu agradeço muito a Embrapa por ter ofertado estágios para mim durante a graduação. Foram 3 anos ali, viu, Pedro? Ali na Arroz e Feijão. Que bacana, no Santo Antônio ali. No Santo Antônio, ali pegando aquele busão lá. Busão, às vezes até carona, sabe? Quando o ônibus passava, e a galera, gente boa de Santo Antônio, nos conduzia lá. E com isso a Embrapa, ali na década de 60, descortinou, sabe, Pedro? Descortinou principalmente a construção da fertilidade desse solo. Que antigamente, entre aspas, o Centro-Oeste não exportava nem 3%. Isso na década de 60 em grãos. Hoje a região Centro-Oeste está batendo aí 75%, beirando 80% a nível nacional. Então é um fator que a química construiu. Só que, em termos de raio-x, já tem uma mudança de panorama, Pedro. Então, na verdade, a biologia ela vai trazer parâmetros para aumentar essa produtividade, entender como é que está essa química do solo, a qualidade física do solo, para trazer aquilo que o produtor quer, que é o quê? Mais produtividade e ligado com sustentabilidade. Perfeito. E quando você fala bioanálise, você está olhando a parte viva do solo? De bactérias, de fungos, ou não tem nada a ver? Boa pergunta do Pedro, porque a biologia do solo, o que ela faz? Tem um médico, então o médico é o seguinte, eu chego lá com uma gripe, uma bactéria, um vírus, ele não sabe qual que é, então tem que fazer os exames. Então a biologia ela vai fazer um exame, então vai detectar tanto a biota que já morreu, como você colocou muito bem aí, e aquela que está ativa naquele ambiente. Se é que está ativa, talvez tenha uma pequena microbiota em estado de ativação que vai condicionar uma melhoria do solo, só que tem algo que está impactando.
Então, esse algo que está impactando pode ser um manejo inadequado, sabe, Pedro? Que o produtor está conduzindo, que não está sendo de forma adequada. Então, a biologia, ela traz essa atividade de duas enzimas, depois a gente comenta aqui, né, Pedro? Qual serão essas duas enzimas que ajuda a ter esse raio-x do solo. Então, esse raio-x do solo vai estabelecer se o produtor, peraí, você está com manejo de plantio direto, mas qual plantio direto você vai adotar? Qual palhada? Qual cultura nesse momento? Então, de repente, a cultura de soja, de acordo com naquele tipo de solo, naquela época, condições, principalmente a atividade pluviométrica, que está muito intensa, chega lá um efeito El Niño, Laninha, sei lá, outro lá, é o pequenito, né? Então isso tudo altera não só a dinâmica da estrutura do solo, mas principalmente lá a característica da cultivar, que o melhorista ele pensa em antecipar uma situação. Mas quando vem uma situação adversa, aí a biologia ela te traz alguns parâmetros, ou sugestões de como que esse produtor ele vai conduzir a sua atividade agronômica a médio e a longo prazo. Interessante a gente mencionar, né, Pedro, que às vezes, quando a gente até vem falando disso aqui, quando o produtor ele vai comprar uma fazenda, uma propriedade rural, se olhava muito antigamente a água, né? Tem água disponível. São os primeiros pontos, né? São os primeiros pontos. Mas e o solo? Dentro do que o senhor imagina aí, dentro do que o professor Vinícius vem estudando, de que forma você imagina a importância de olhar o solo antes de se comprar uma fazenda, por exemplo? Olha só, tá uma agrônoma, hein, Pedro, né? Ela é técnica agrícola. A Janaína aí, ela é técnica. Então escondendo o ouro. A questão de observar o solo é o primordial. Então, eu gosto de falar para meus alunos, quando você tem um conhecimento do solo, é a base para qualquer cultura. Uma cultura desde ali de anual, semiperene, perene. Então, o solo ele vai te traduzir, por exemplo, eu vou pegar um tipo de solo aqui como o gleissolo. O gleissolo, atividade, como ele tem muito recurso hídrico... Gleissolo? Gleissolo. Olha, eu conheci um cara que chamava Gleison, não entendo nada. Não, esse é o gleissolo, então aquele solo cinzento, quer dizer, o microfone aqui tá preto, né? Não é bem cinza. Olha, o celular do Pedro aí tá meio cinzento aí, ó. Tá quebrado, então, aqui. Esse seria o gleissolo, só que ele tem muito fundamento hídrico, então para uma cultura que nem soja, já pensou uma cultura de soja aí com 90% de teor de água, não tem a sua adaptabilidade. Mas para arroz, ele tem uma aptidão agrícola característica. Então, isso que ela colocou, tipo de solo, identificação, é algo que o produtor ele tem que notar. Principalmente o seguinte, você faz uma agricultura de precisão, quadrante, com 90 pontos, mas dentro daquele talhão ali de 100 hectares, ali tem manchas ali de nitossolo, latossolo, pleissolo. Então, na verdade, são mais de 80 tipos de solos para caracterizar. Função agronômica, 20 solos. Então, quando o produtor ele tem essa parte de estrutura, identificação da física do solo, aí ele correlaciona com a matéria orgânica. Que é a matéria orgânica que vai trazer essa atividade biológica, que vai trazer principalmente resultados que vão garantir a identidade do solo. Como o Pedro colocou, será que a biologia vai analisar só aquela microbiota viva? Não, ela analisa também o que já foi e por que foi perdido. Então você imagina, principalmente aí nada contra, né? Aí os migrantes que vieram para cá, descamparam principalmente o cerrado, e vem aquela pergunta, como é que era esse cerrado antes? Qual tipo de enzima que estava naquele momento? Que tipo de matéria orgânica? Então é isso que a ciência faz. E eu, como faço a ponte ciência e a consultoria, a parte principalmente no campo, nós temos que ter uma testemunha. A testemunha é aquele ambiente local, o cerrado, para eu adequar uma cultura exótica, uma soja, um milho ou qualquer outra. Muito bacana, assim, e o cerrado, antes dessas pesquisas da Embrapa, ele era conhecido, não sei se você sabe, como solo pobre. Você já ouviu falar isso? Era o lugar que ninguém queria vir, né? Era o lugar que o povo... tem estudos, né? Os gaúchos aí, abraço para todos os produtores gaúchos do estado que vieram desbravando esse cerrado. Enxergaram aqui uma possibilidade e foi falando e foi se multiplicando. Mas, assim, de que forma se transformou o solo pobre nesse solo tão fértil que a gente tem hoje, né? Eu gosto de falar, até o nosso famoso professor Juarez, ele falava, não existe solo pobre. Quimicamente, ali, ocultamente, tem um elemento rico. Só que falta o quê? Falta ter o timing, o ponto de atuação, que é o manejo.
Então, na verdade, professor, significa que ele já tem um cálcio, um magnésio, um potássio, só que, logicamente, em relação aos solos que nem dos Estados Unidos, que é um solo mais jovem, que à medida que esse solo é quebrado, já pensou o seguinte, Janaína, quando tem essa quebra da estrutura do solo norte-americano, então por isso que eles estabeleciam arado, gradagem, porque está muito estruturado, muito depósito de matéria orgânica, impregnado ali de elementos químicos que vão garantir adubação fosfatada e nitrogenada. Só esse solo por si só, do jeito que está, já garante 40 safras para o produtor sem ter uma adubação externa do ponto de vista químico. E isso para cá já é uma realidade diferente, principalmente para alta temperatura, né, o famoso intemperismo químico e físico. E o latossolo também, né? O latossolo, exatamente, que é o lato, é velho, né, isso, então um solo bem estratificado, que o elemento já foi embora, mas o professor Juarez fala, o elemento foi embora, mas ele está impregnado ali numa estrutura. Ó, como essa xícara aqui, é como se fosse um argilo mineral. Então aqui você tem a textura de argila e ao mesmo tempo alguns minérios, que pode ser quartzo, aí você tem uma textura mais arenosa, principalmente aqui o latossolo, que ele tem uma impregnação de argila em maior quantidade, que quando chove, aí o trator, né, a coletadora não consegue nem colher, porque na verdade é como se fosse uma borracha mesmo, assim. Então ele cola no pneu do trator. Então essa dinâmica desse solo, ele vai influenciar na produtividade do produtor. E é isso que nós estamos buscando com a bioanálise, a identificação dessas duas enzimas, arissulfatase, é um nome bonito, né? Para colocar no filho. Arissulfatase e beta-glicosidase. Nome lindo também. Caramba. Nossa, fala aí, Pedro. Arifosfatase, como é que é? É difícil. Arilsulfatase e beta-glicosidase. E beta-glicosidase. De glicose? Por aí mesmo, viu, Pedro? Porque quando você pensa em glicose, já vem um ciclo do carbono. Então, a beta-glicosidase, ela vai ativar o ciclo do carbono, que está relacionado com a atividade clorofiliana, é a famosa ali, disciplina que o pessoal não gosta muito ali da fisiologia vegetal e está muito em moda hoje, a fisiologia, para ativar os metabólitos primários e secundários dessa planta. Então, se não tiver ali o magnésio como estruturante clorofiliano, a planta pode ter a melhor matéria orgânica, ela pode ter o melhor tipo de solo, que não o solo norte-americano. Mas se não tiver o time, a dosagem adequada, a biologia, porque o pessoal está achando assim, sabe, Pedro? Aí com a beta-glicosidase e o outro arissulfatase. Então, sulfatase, o professor, tem alguma coisa a ver com sulfuroso? O aluno já está pegando aí, exatamente, é o ciclo do enxofre. Então, o enxofre ele ajuda muito ali na síntese proteica, que é um encaminhamento de aminoácidos, de novo, voltando ali para o magnésio, né? Porque o magnésio, como ele é um agente clorofiliano, ele vai ajudar principalmente na quebra da proteína, para que possa ter toda aquela rota metabólica do xilema, floema, aí com isso o porte da planta, ela fica adequada a uma produtividade que nós estamos trabalhando aí há 8 anos, a produtividade do solo chegar a 120 sacas. Caramba! Pelos padrões da biologia do solo. E já tem estudos assim em campo que vocês têm feito que tem chegado a isso? Olha, ela colocou algo assim para pessoal, eu não combinei com a Janaína as perguntas, né, Pedro? O Pedro aqui tá de prova. É freestyle total. Começou na estação de Tiquira, Fundação Mato Grosso, que analisaram dois experimentos, uma soja pousio, sem nada de acréscimo de matéria orgânica, a soja por si só, e uma soja com braquiária. Então a braquiária, ela, além de escarificar o solo, melhorar a qualidade física, ela está relacionada com a ciclagem de potássio. Então o que o pessoal verificou? Um pousio tem uma entrada, um aporte de 139 miligramas de potássio. O braquiária, 139. Então a galera olhou, fez 2 fundamentos químicos, a quantidade de cálcio 2,8 no pousio e a quantidade de cálcio estabelecida na braquiária 3,2. Uma quantidade ali é uma diferença bem pouca quimicamente. Aí vem a pergunta para o produtor, e quimicamente não estou tendo resultado e está tendo um alcance no pousio de uma produtividade em torno de 40 e no sistema soja e braquiária 80 sacas por hectares. Aí que veio o estudo da biologia do solo, porque a biologia do solo com as duas enzimas, a arissulfatase e beta-glicosidase,
ela já vai o quê? Delimitar como que a microbiota daquele ambiente, por via microbiota pela braquiária, está melhorando a qualidade daquele solo. Então é um indicador biológico significativo e tem estudos, principalmente aí em Luiz Eduardo Magalhães, que a gente acompanha o pessoal lá, que a galera está chegando na textura arenosa, olha só, 94 sacas. Em textura arenosa. Arenosa, que antigamente ninguém queria. Tem até pesquisador que brinca, sabe, Pedro? Daqui a pouco eu vou plantar no Rio de Janeiro ali, né? Eu gosto de plantar na areia. Na praia, né? Na praia. Mas o professor, acho que isso deve ao fato, né? Eu acho que o próprio professor Juarez também já falou muito, sim, que hoje o solo ele é um mero substrato, né? Ele é uma base para a planta. Então você pode plantar em qualquer lugar hoje, né? Você está falando em solo arenoso, solo que não retém água, que não retém nada. Mas também tem que lembrar que não é bem assim, né? Porque tem um trabalho que tem que ser feito e visão sempre de longo prazo, né? E que eu acho interessante, professor, é que o ser humano, ele roda e sempre cai nos conhecimentos antigos, né? Natureza. Então total. você pega a natureza lá, aí veio adubação química, NPK, mais micronutrientes, e mais condicionador, mais não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí depois ele descobre que não, na verdade, se ele fizer uma adubação verde, já dá uma enriquecida muito grande, que às vezes ele consegue até ter um resultado melhor do que com o resultado de adubação química, né? E qual que é a sua visão no uso de adubação verde no solo? Você já tem algum trabalho nessa área? Como é que é? Parece que ele está antevendo o que a gente está fazendo. Por exemplo, lá tem um produtor, pode falar no produtor ou não? Manda um abraço para ele também. O Antônio Latz, viu o Antônio Latz? Que ele é irmão da Lia Latz, que é um dos maiores produtores lá de Jataí, e ele quer plantar a soja sementeira. Então, quer dizer, então ele vai colher a soja um pouquinho mais tardio, porque a finalidade dele é ter a soja para semente. Então vai colher ali por volta ali de outubro, setembro. Então nós estamos desenvolvendo trabalho exatamente isso que você falou, Pedro. Um mix de cultura, uma braquiária, um trigo mourisco, uma crotalária, uma blend, porque cada uma dessas estruturas, plantas, ela tem uma característica. Por exemplo, você pega a crotalária, vai fornecer adubação nitrogenada. Aí uma braquiária vai ajudar principalmente como se fosse uma maquininha ali, ó, um escarificador. Raiz forte, né? Que sai abrindo. O solo vai abrindo, né? Então aquela porosidade que está meio fechada, ele vai abrir, porque na verdade, sabe, Janete, você falou questão de água, né? Mas se não tiver oxigênio, não vai. Então na verdade, a planta é como se fosse isso aqui, ó. Fosse um suco que eu tô tomando, tem um canudinho. Você imagina eu tomar só com extrato da laranja. Esse suco não vai, né? Ele tem que ser solúvel. Então a planta, o mecanismo ali radicular, principalmente pela rizosfera, ela vai canalizar o nutriente, vai absorver esse nutriente pela ativação biológica, porque a ativação biológica vai ajudar a quebrar o elemento químico mineral, vai ajudar essa planta a ter um mecanismo de absorção. Para ter essa absorção, ela tem um colóide, e esse colóide, que é principalmente aquela estrutura que nós comentamos, o argilo mineral. Então daqui vai absorver. A aluna fala, que é isso, cara? Absorver é uma cola, né? Então o elemento cálcio cola aqui nessa estrutura, argilo mineral. Qualquer momento, conforme ele é dinâmica, o Pedro colocou muito bem aqui a questão da adubação. Você imagina, Pedro, errar ali principalmente no magnésio. Então a galera está calcareando aí em áreas recém-abertas, que eu estou acompanhando, 12, 13 toneladas aí de calcário. 12, 13. Caramba! E adubação pesadíssimas aí, fosfatada. Tá tendo resultado a curto prazo. Estou conseguindo aí 89 sacas, mas aí vem aquela questão. Como é que vai ser esse padrão do solo ao longo do tempo? É isso que o Pedro colocou. A adubação de cobertura, ela vai ter essa recomposição, essa funcionalidade, porque cada uma dessas plantas, crotalária, adubação nitrogenada, a braquiária principalmente responsável pela ciclagem de potássio, melhoria física do solo, trigo mourisco, responsável principalmente para dar aquele porte, aquela resistência da planta contra doenças. Então é interessante que hoje o homem ele está buscando aquilo que foi adequado lá na agricultura, que hoje é conhecido como agricultura regenerativa. Eu lembro do nosso saudoso, porque por isso que o UFG, pessoal, é top, sabe? Eu lembro do Wilson, o Wilson falava o seguinte: poxa, como é que uma planta de cerrado ali no meio do cerradão, na época da estiagem, ela consegue ter todo o seu florescimento
e buscar ali o potássio a mais de 4 metros de profundidade, tendo aquele potássio não trocável por trocável e com isso ter o fruto na época da seca, sem água, praticamente. Como que faz isso? Então, é isso que a ciência está buscando, essa correlação que está vindo agora com a adubação verde. Talvez a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, né, Pedro? Claro. Que a agricultura é muito ainda mais dinâmica, que esse né? papo de guerra que está acontecendo aí fora aí, né, professor? Porque a gente sentiu na pele aí, né, o mercado, o Brasil até que né, conseguiu se sair bem nessa situação aí, porque a maioria das adubações nitrogenadas aí, a fonte é lá da Europa, da Rússia, da Ásia, né? E deu esses BO que deu aí, que até hoje tá enrolando essa guerra. É o famoso, a necessidade faz o sapo pular, né? Tipo, Exatamente. viu a necessidade, o que a gente vai fazer? Não podemos ficar dependentes, né? Aí de um dia pro outro, vamos supor que dá um chabu violento aí, os caras falam, não, acabou, não vamos vender mais pro Brasil. E aí, o que nós vamos fazer, professor? Aí nesse caso, tem algumas reservas assim que nós sabemos aqui no Brasil, né? Não sei se pode comentar, viu? Pode. Viu, Pedro? Por exemplo, nós temos a reserva lá da Bacia Amazônica, ali perto, 200 quilômetros, né? Perto para eles lá, porque o Amazonas é gigante em termos de extensão. Então lá tem fontes ali, reservas de potássio para ser explorado daqui 300 anos. Nossa. Então, 300 anos que dá pra gente ficar extraindo pra daqui 300 anos? Para extrair. Pra Para ficar extrair lá na atividade 300 agrícola. anos. Por 300 anos? 300 anos. Por isso que todo mundo fica de olho na Amazônia. Exatamente. Nossa, então. E tem aquela questão principalmente do gás natural. Então, a bacia amazônica, de novo, Amazonas, aí, Riquíssimo, né? se tiver a galera do Amazonas aí, nós não estamos fazendo propaganda. É algo que os geólogos já detectaram e a Embrapa, né? A Embrapa é top, né, pessoal? A Embrapa aí realmente ela vai aonde o produtor precisa. Então, ela tem o maior reserva de gás natural que dá para ser extraído por via de quê? Ureia. Então, daqui 500 anos a ser explorado. Então, nós temos, só que aí por questão política, que tem que desregulamentar, porque isso que o Pedro falou é algo realmente que pode prejudicar a agricultura. Por quê? Porque principalmente as plantas, as cultivares, elas têm que ter uma resposta química. E o biológico, ele demora para responder. É 2, 3, 4 anos, é algo a ser construído. Mas você imagina o produtor, Janaína, que precisa daquela exportação para ontem, para anteontem. Então, ele vai esperar 2 anos para a atividade biológica ser inerente. Então, a característica é o seguinte, o biológico, ele sobrepor o químico, e melhorando a eficiência do químico também. Porque quando aplica a ureia ali, tem perdas aí de 30% na aplicação. Sulfato de amônio, 25% a 27%. Então, ainda tem essa questão de desajuste. A fertilização está cara, ela está problemática. O Brasil procura aí, eu lembro da Tereza Cristina, estava buscando fonte de potássio lá no Canadá, de fósforo no Marrocos, que o Marrocos é o maior produtor de fósforo aí do mundo. E nitrogênio, um dos maiores é a Rússia, exatamente o que o Pedro colocou, onde está a guerra ali, ó, na Rússia e na Ucrânia. Então, é um dos gargalos aí que a agricultura ela está tentando resolver pela atividade biológica, pela doutora Ieda Mendes, da Embrapa Cerrado. Essa pesquisa ela já está desenvolvendo desde a década de 80 e está começando a criar corpo a partir dos anos 2000. Bacana. E o Vinícius, como a gente falou aqui, doutor em agronomia, mas a gente queria entender, né, Vinícius, como que a agronomia foi parar no seu colo e como que o solo virou sua fonte de renda, né? Bacana essa pergunta aí. Isso vai dar uma pequena história, se o Pedro permitir, né? Nossa, antigamente, antes de ser agrônomo, eu queria ser médico. Mas então, médico do chão agora. Aí eu fiquei 4 horas tentando ali, naquele 10, 12 horas de estudo frenético ali. Aí eu conversando com o tio meu, o tio Hermes. O tio Hermes já foi secretário da Agricultura no estado do Tocantins, já foi prefeito, agrônomo, trabalhou na Emater, ajudou a descortinar a agricultura em Roraima, na época que eu esqueci o nome, Pedro, tinha uma Emater que era a nível nacional, né? Então não era bem essa Emater estadual, tinha uma Emater como se fosse uma Embrapa. Emater? Eu não sei se é mais ou menos esse termo, mais sabe? ou menos um termo. Então ele tinha muito recurso, aí meu tio saiu do Tocantins, foi migrado para Roraima, eu conversando com o tio,
Tio, como é que é o curso de agronomia? Aí eu lembro que desde moleque eu gostava de estudar botânica. Coisa que grande parte detesta, né? Estudar botânica, briófita, pteridófita, né? E eu adorava decorar. Dicotiledônio. Exatamente. Saber se é uma raiz cotiledônio. fasciculada, né? Isso, né? Então, Pivotante. pivotante. E os colegas lá ficavam debolhando aqueles livros e para mim era uma maravilha. E cálculo, eu perguntei pro tio tem cálculo? Meu filho, todo do primeiro período até o último tem cálculo. Opa, esse curso tá começando a ficar apaixonante. Aí para fechar ele falou que tem solos, aí acabou. Aí fechei exatamente, aí me arrependo, sabe, Pedro, não ter feito antes. Agronomia, ter ficado aquele, talvez as entidades aí divinas tava dizendo que seria médico, mas aquela questão do correio, né, vai o A, sai o Z. Então o Deus falou, você vai ser médico. Mas não médico de seres humanos, nada contra quem seja, viu? Médico de seres humanos aí, médico de plantas. Então é algo que eu tô apaixonado, por isso que eu tô negão aqui, porque eu gosto de ir pro campo. Então aí a galera pode nos acompanhar, pode falar, né? Claro. Pode me acompanhar no Professor Vinícius Agro, tanto no Instagram, como também pelo YouTube. E o Pedro, tanto que falar, tive que aderir ao TikTok também. Mas você tá fazendo dancinha lá? Não, a dancinha só de conhecimento. Aí a dancinha de com conhecimento lá. De vez em quando tem uns aviões ali e tal, né? Que tá sobrevoando, algumas regiões que a gente tá começando a conhecer. Mas o agro, que nem eu falo, o agro é fabuloso, né? Demais. Eu vi uma frase que eu achei muito interessante uma vez, eu vi você falando de agronomia, né? De solo, de planta, de cálculo e tal. Que a frase é assim, o agrônomo, ele é o profissional que sabe de tudo um pouco, mas não sabe nada de tudo. Ou seja, um pouquinho de tudo ele sempre sabe, mas só que ele não sabe nada aprofundado de muita coisa, né? Porque, gente, desculpa que a minha garganta tá meio farreada hoje. Então aí, você pode sentar com o agrônomo, você pode falar de solo, você pode falar de engenharia, da parte de irrigação, de construções rurais, na parte de economia, de mercado, de gestão, enfim, eu acho que é um dos cursos mais completos que tem, né, Vinícius? Não é top, né, pessoal? Um curso desse aí, quem quer fazer aí pode matricular agora, inclusive na faculdade UniRV, não é isso, né? Lógico. A UniRV é top, tem pós aí, graduação, não é isso? E também, ó, só para você ter uma ideia, Pedro, a faculdade onde eu leciono, o ano passado ela teve uma entrada de 120 alunos em um semestre. Então que a galera já está na moda, já está na veia, principalmente aí a atividade agropecuária e traduz em tudo, né? Então, por exemplo, essa mesa aqui, ó, tem uma madeira que vem de onde? Vem do agro, né? Então, você pega, por exemplo, a origem desse material aqui sintético plástico, né? O organismo de decomposição, que tem o carbono tem tudo a ver com a planta, é agro também. Então, tá tudo na nossa vida é atividade, não só aqui no Brasil, mas principalmente pelo mundo, né? O que eu questiono muito é o seguinte, por exemplo, você pega os árabes. Eu fiz até uma pergunta ontem na live do Nestor da Comigo. Ele fez como analista aí de mercado de commodities agrícolas. Eu fiz a seguinte pergunta. Por que o Brasil não dita o preço da soja? Já que é um dos maiores produtores, não só de soja, mas também de milho, algodão. Um exemplo que eu fiz até por comparativo. Os árabes. Os árabes têm a matéria-prima, que é o petróleo, e eles ditam o preço, um momento que vai aumentar, um momento que vai abaixar. Então o Brasil carece disso, de indústrias nacionais fortes, para dizer nada contra, tá, pessoal? Que as multinacionais são bem-vindas, Baia, Syngenta, dentre outras empresas que estejam, mas na verdade tem um banco, uma fortaleza de indústria nacional, que gera mais renda, mais empregos, e aí faz a molecada trabalhar mais, né, estudar mais, porque a molecada é o seguinte, eles acham, sabe, Pedro, que vão aprender tudo no campo. Fala, não, professor, não precisa estudar, não. Eu não preciso aí ficar horas e horas na literatura. Eu falo o seguinte, ó, o que você quer? Nada contra o seguinte, a posição de quem está nessa condição. Você quer ser um autômato? Meramente ali um informante de uma informação que alguém te passou e você vai colocar como verdade e vai aplicar, executar, ou você quer ser um tomador de decisões que vai agregar uma assertividade para o produtor? Não, professor, eu quero ser esse que vai ter assertividade. Então senta no banco aqui, vai estudar, vai ficar 2, 3 horas e vai começar a comprar um livro por semestre. Não, mas o livro é caro. Mas qual que é a sua prioridade, né? Dentro do campo agronômico? Porque eu vejo aí os consultores que eu consulto, os produtores, está todo mundo estudando.
Tá todo mundo no mundo inteiro participando de simpósio. Inclusive tem um simpósio aqui, Pedro, não sei se pode anunciar. Pode. O simpósio do Cerrado, que vai acontecer aqui no dia 24, 25 e 26 de maio, que nosso professor Hilner, de novo, né, pessoal, tem que comentar, né, da UFG, que está organizando, juntamente com a Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, que vai trazer os pesquisadores top. Então, a galera não matriculou, que matricule, qualquer coisa pode procurar o Pedro, pode nos procurar também, através das nossas redes sociais. E ele falou muito dessa importância das indústrias nacionais, que foi uma coisa que até você mencionou, para diminuir essa dependência. E eu acredito que se tiver essas indústrias nacionais investindo principalmente nessa parte de fertilidade de solo, a gente tem também, tem espaço também para a indústria química, para biológica, tem espaço para todo mundo. Eu acho que o Brasil vai conseguir atender aquela demanda de 40% para ser o celeiro do mundo, né? Exatamente. E nesse ponto que a bioanálise ela tá ativando. O celeiro de indústrias de bioinsumos que está surgindo, porque hoje já começa a ter uma identificação. Qual enzima é adequada para aquele tipo de solo? São mais de 80 enzimas. Então, a biologia ela vai o quê? Ela vai fazer um raio-x para saber se aquela enzima realmente ela vai ter um caráter benéfico para o solo ou um caráter maléfico do solo. Então, por exemplo, pode ser ali um vírus. Tem vírus benéfico e vírus maléfico também, que vai ajudar na produtividade. Então, a biologia é cada um ter o componente com a sua estruturação. Por exemplo, o Pedro falou aqui da adubação verde. Então, quando começa a ter esse raio-x, eu começo a identificar o seguinte, peraí, mas essa microfauna, que é uma bactéria, ela vai ajudar principalmente na formação de proteína desse solo, atuação de nitrogênio, e consequentemente maior absorção por via da planta de enxofre. Então tem ali no meio a mesofauna, os ácaros. Os ácaros vão ajudar principalmente na ciclagem nutricional. Aí por último momento tem o formigueiro, formiga, até o cupim também. O cupim tem, que a galera fala como malefício, mas ele tem um benefício também, claro, que ele ajuda a gerar galerias no solo, assim como o conjunto da formiga, que são o macro-organismo. Então, quer dizer, você tem um micro, é uma bactéria que vai ajudar principalmente na estruturação, como se fosse uma casa. Eu tenho o tijolo da casa, o microbactéria. Mas para isso eu tenho que ter ali a cola, que é a energia. E essa cola energia é a ciclagem de nutrientes pelos ácaros, ou colêmbulas. E com isso você tem ali um macro maior, que é um formigueiro, que é um copizeiro, que vai garantir principalmente aí não só a ciclagem, mas a condução dessa energia para que o organismo ali tenha alimento, oxigênio, água, né? Tem que ter água, né, adequada, tanto na macroporosidade e também na microporosidade, que melhora a estruturação do solo. A biologia do solo, além de aumentar essa produtividade, ela vai melhorar a identificação da estrutura. Se tem algum início, sabe, Pedro, de compactação do solo. Perfeito. Ela começa a ter essa detecção. Peraí, produtor, o seu solo aqui, esse manejo que está sendo adotado, está tendo uma quebra dessa bactéria. Então você está quebrando tijolo. Ao quebrar esse tijolo, lá na frente você não tem emissão nutricional, a ciclagem de nutrientes. Aí ele observa que o manejo está sendo de forma inadequada, de forma que realmente está prejudicando não só a produtividade, mas o encaminhamento da produção dele ao longo do tempo. Nossa, show de bola. Muito assunto, né? Aulas. Aulas e aulas. Produtor rural que está nos vendo, nos ouvindo aí, queria fazer a pergunta de $1 milhão aqui para o professor Vinícius. Produtor rural que está nos acompanhando, qual que é a importância dele ter ciência dessa bioanálise ou de contratar um consultor, um técnico, como o senhor, inclusive, presta consultoria para fazer essa bioanálise? Tinha um produtor lá que está principalmente querendo saber a questão da fosfatase, ácido fosfatase. Então, aí você tem que saber o quê? Como é que está a biologia desse solo para ter a dinâmica não só do fósforo, da ariosulfatase, o ciclo do enxofre, e principalmente da beta-glicosidase, o ciclo de carbono. Aí o produtor hoje, ele já está procurando um laboratório, Janaína e Pedro, que não faça somente a determinação por via física, porque quando faz análise física do solo, a textura areia, silt, né, argila, ele não precisa fazer no próximo ano. Quer dizer, para o solo modificar, vai levar milhares de anos.
Agora a composição química tem que ser feita conforme a cultura. A galera lá da região onde eu tô ali em Jataí, a cada 6, 7 meses eles fazem a coleta e o diagnóstico daquele solo. E estão procurando agora a biologia do solo. Então, aí o próprio produtor me procura. Professor, eu preciso entender como é que é esse mecanismo da biologia para ajustar alguns parâmetros, saber se está tendo ali uma respiração daquela microbiota, que é o quociente, né, respiratório. Como é que está tendo, principalmente, essa relação nutricional, que é uma taxa, né, uma relação. Tem um algoritmo que faz essa contabilização, que é o quociente metabólico. É quanto que aquilo de energia que está sendo liberado no sistema, e se aquela energia está sendo satisfatória para alimentar todos os nutrientes. Então, por isso que a química ela tem importância, mas dentro de uma certa faixa. Mas mesmo assim, tem várias informações que tem esse zoneamento da química, da física e da biologia, porque muita gente acha o seguinte: ah, professor, mas a biologia vai substituir a química. Não vai substituir a química, pessoal, não vai substituir a física. Ela vai trazer mais dados, mais informações, que para o produtor ter o quê? Se realmente aquela sua logística de produção está sendo estruturada de uma forma que vai garantir que ele quer, né? Ele quer, por exemplo, que o seu solo mantenha saudável, né, Pedro? E produtivo, né? Durante vários anos. Por isso que a Embrapa ela coloca índice de qualidade. Então, índice de qualidade física, índice de qualidade química e índice de qualidade biológica. Traça esses 3, dali você tem um parâmetro único de produção. Bacana demais. Vamos dar o serviço já do produtor, que ele falou que ele presta consultoria. Atenção, dá aula no curso de agronomia da UNA, já está aí, está em todo lugar aí, falando de fertilidade e bioanálise de solo. O arroba é @professor Vinícius Agro. Vinícius com I, viu? Tudo I. E Vinícius normal também, né? Vinícius normal, não tem Y, nem W, nem nada, não. @professor Vinícius Agro, @maraton com H, Maraton Cursos. Ele tá lá também no YouTube, né, professor? Professor Vinícius Agro também no YouTube. Tá aqui no YouTube para você que tá nos vendo aqui. Multiplataformas, tá dando aula lá. Se você tem alguma dúvida desse podcast, rebobina aí. Professor Consultoria. Vinícius, muito obrigada. Eu que agradeço, Janaína. Valeu, Vinição. O Pedro e a turma do Agro 2, essa turma fantástica que tá por trás, né? Ninguém faz nada sozinho. Demais, não. Todo mundo junto. Pedrão Freitas tá ali, a galera do estúdio, Pedroca. da edição. Ele é quase tudo aqui pra nós, né? O Pedro Freitas. O meu xará é o Pedro Severino. Pedro Severino. E pode fazer uma despedida aí? Pode pedir. Pode, claro, fica à vontade. Depois Inclusive, se alguém quiser te procurar, você pode passar também os seus contatos. E depois a gente pede o Pix também, tá boa. Opa! Não, eu agradeço primeiramente a Janaína Honorato, o Pedro Maia, a equipe também que esteve aqui conosco, a equipe do Agro 2. E também o pessoal de Jataí. Eu gosto de colocar um termo aqui, se quiser colocar, o furacão agrícola. Furacão agrícola. Então, em termos assim de atividade, inovação, é lá, pessoal. E eu fico lisonjeado de estar aqui novamente, compartilhando esse conhecimento do agro, como a Janaína muito bem colocou. Podem acompanhar nossas redes sociais, que é tudo Professor Vinícius Agro, uma sugestão até do Pedro. Professor, padroniza tudo mesmo nome. Isso. O seu YouTube está com uma identidade, o Instagram com outra. Então nós estamos aqui para aprender, que eu me considero ainda um bebê ainda, para aprender, ter essa assimilação de vários conhecimentos de todas as atividades. Agradeço imensamente. Nos acompanhe Professor Vinícius Agro, Instagram. Agora aprendi aí, Pedro. No YouTube e também no TikTok. Então são as 3 plataformas. Também nós temos o LinkedIn também. Nós publicamos por lá. Também é Professor Vinícius Agro. Tudo Professor Vinícius Agro. Então estamos aí. Vocês podem entrar em contato conosco. Se tiver mais informações. Se tiver aluno querendo estágio, mobilizamos estágio também, tá, Pedro? Que isso. Então estamos aqui. Falou que é solo, é com ele mesmo, né? É isso aí. Se você não entendeu alguma coisa, rebobina a fita, como eu gosto de dizer, assiste de novo, assine o nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. Tem mais de 170, quase 180 episódios aí com o Pedro, comigo, com todo mundo do Agro 2 trazendo informações. Tem também o nosso @ portal Agro 2 nas redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok, estamos todo mundo lá, assim como o professor Vinícius Agro tá também. E nosso portal, agro2.com.br, tem lá notícias do agronegócio. Dinac, Bruno e eu estamos escrevendo o tempo inteiro sobre agro. Seja
em qualquer assunto, política, economia, meio ambiente, enfim, tudo, né, Pedro? É isso aí, tamo junto. E o seu arroba, qual que é? Meu arroba é Janaína com 2 As no final, começando com Honorato e H. Janaína Honorato. Perfeito. E peço perdão aí, gente, que eu peguei sei lá, um trem aqui, uma garganta ficou ruim aí de ontem pra hoje, a voz deu uma falhada, mas eu falei o mínimo possível para não ficar aí incomodando, mas acho que nós conseguimos passar muita ideia bacana aí, o episódio foi sensacional, falamos de assuntos aí inovadores, que eu acho que construção de solo é a parte mais importante, porque é da onde vem tudo. Tudo vem do solo, tá bom? É isso, seu arroba, o melhor arroba de Goiás. Meu arroba é por Pedro Maia. Fechou? Mais por goiano Pedro. Que não. Tem que pôr por. É isso aí, nos acompanhe nas redes sociais e tem mais episódio pra você em breve. Tchau, tchau, gente.